2022 está acontecendo o quê? Mais ou menos o mesmo de 2018. O líder na pesquisa está subindo. E está todo mundo estacionado. O Bolsonaro não sobe mais. O Bolsonaro parou. O Bolsonaro estacionou faz exatamente, ó, eu vou mostrar a última pesquisa IPEC em que o Bolsonaro pontuou. Olha, eu não tenho aqui a última que ele pontuou para cima. Mas desde 15 de agosto, ou seja, temos aí 45 dias, desde que começou a campanha em rádio e TV, e desde que começou a campanha oficial, o Bolsonaro tinha 32 pontos, agora ele tem 31. Ele estacionou em 32, caiu para 31 no dia 5 de setembro e continua com 31. O Datafolha mostra a mesma coisa. Só que no Datafolha teve uma pesquisa que foi fora da curva em que o Bolsonaro subiu 2 pontos, depois ele caiu. Ok. Os ministros do Bolsonaro começaram a traí-lo. Já o Lula começou a receber, por meio de outros interlocutores, o ministro não vai ligar direto pro Lula, nem ferrando, ministros e ex-ministros do Bolsonaro dizendo pro Lula, ó Lula, a gente não vai ser oposição contigo. É aquilo que eu tô te falando faz meses. Chega a hora H, os ratos pulando o barco, vai chegar todo mundo com uma cumbuca pro Lula, falando, Lula, me dá qualquer coisinha, Lula, dá aqui, põe aqui, por favor, Lula. Eu tava com o Bolsonaro, foi um tempo ruim da minha vida, Lula. Não era isso que eu tava pensando, não era isso, Lula. Olha, não, esquece, aquilo foi, passou, é passado, Lula. Vem, volte comigo, Lula. É isso. E ministros do Bolsonaro, veja bem, as matérias na mídia, depois do IPEC, falaram que ministros do Bolsonaro, eu vou te dar o nome de quem eu acho que é. Posso confirmar 100% que é? Não posso. Não quebramos os sigilos do ministro, não tenho acesso ao celular do Lula, mas eu vou falar quem que é o ministro que muito provavelmente é o que saiu na mídia como quem ligou pro Lula. Não ele ligar, mas via interlocutores. Lembre-se, quem tá lá em Brasília há muito tempo, tem empresários amigos, tem ministros de cortes superiores que são amigos, tem muitos políticos amigos, às vezes parece, fulano tá no governo, fulano é oposição, eles se odeiam, gritam um com o outro, vai lá, põe dedo na cara um do outro, mas depois, isso é política, exceto a extrema-direita, que realmente quer matar opositores, os outros, depois, isso tudo se conversa. Então, o próprio Lula fala nessa campanha, olha, a gente põe dedo na cara um do outro, fala, o Alckmin falou muito mal de mim em 2006, eu estava em primeiro, então eu era mais moderado, tudo mais, mas se estivesse em segundo também teria falado muito mal dele, tudo mais, mas a gente conversa e a gente busca soluções para o país civilizadamente. E depois, quando a gente está aqui agora pela democracia, estamos juntos pela democracia do Brasil, juntos. Essa é a maior prova de que a gente quer democracia. Dois ex-adversários juntos. É um dos discursos do Lula que consegue captar muitos votos de eleitores moderados. A extrema-direita não. Você não consegue imaginar o Bolsonaro amanhã falando, caramba, olha, tem um governo, amanhã eu digo, vamos por daqui 10 anos, nossa, tem um governo que é da direita, mas que não é uma direita bolsonarista. Aí o Bolsonaro se junta com o PT para fazer oposição àquele governo. Não vai. Nunca, nunca, nunca. Estarão sempre se batendo, porque a extrema-direita quer matar todo mundo que não seja extrema-direita. Esse é o modus operandi deles, sempre foi. Tá. Quem é o ministro? Primeiro eu peço sua inscrição no canal, agora você já deve saber quem é o ministro. É o dono do Partido Progressista, Ciro Nogueira. Assim, Thiago, se alguém tiver um balcão de apostas, eu pego aí quase todo o meu dinheiro e ponho lá. Foi o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, entre outros. Por que entre outros? Porque o Bolsonaro tem vários ministros políticos. Vários ministros. O Bolsonaro tem ministro que é do PSD, que é um partido do Centrão, um partido do Kassab. O Kassab que já conversou muito com o Lula nessa eleição, vai apoiar o governo Lula. O Lula está apoiando candidatos do PSD em Minas Gerais, em alguns outros estados, na Bahia, Amazonas, enfim, em vários estados. Tem ministro do PSD que também, muito provavelmente, são dos que ligaram para o Lula, mas saíram matérias em diferentes veículos de mídia dizendo o seguinte, depois do IPEC acabou, os ministros jogaram a toalha. O único que não pode jogar a toalha é o Ciro, porque o Ciro não tem toalha com a foto dele. Mas o Bolsonaro tem toalha com a foto dele, os ministros já jogaram a toalha do Bolsonaro e falaram, não dá mais, realmente erramos nas previsões. Por que eles estão começando a ligar agora? Porque eles acreditam que não vai ter segundo turno. Muitos interlocutores do Bolsonaro, a gente que está hoje com o Bolsonaro, não acredita que vai ter segundo turno, então agora é a última oportunidade, antes da eleição, deles mandarem um recado pro Lula e falarem, ô Lula, eu tô aqui, num momento difícil da minha vida, mas eu quero voltar contigo, Lula, quero voltar pro caminho certo, estamos aí pela democracia, Lula. Esse pessoal aí. O Lula já falou, não vai ter nada para esse pessoal aí. Sabe por que não vai ter? Porque eu lembro do Lula falando isso, foi em novembro do ano passado, então vai fazer aí 11 meses que o Lula falou. Ele disse o seguinte, olha, quando chegar o período eleitoral, eu sei que muita gente vai me ligar. Muita gente que tá... E o Lula falou isso, muita gente que está com o Bolsonaro hoje vai me ligar.
Só que eu vou ver quem estava do lado da vida e da democracia. E esse pessoal não estava do lado da vida. Esse pessoal estava com o Bolsonaro enquanto ele assassinava as pessoas. Enquanto eu lembro, e você deve se lembrar, do caos que estava o Brasil no comecinho de 2021, com 4 mil pessoas morrendo por dia. A imprensa já falando, tem que usar 2 máscaras, que está morrendo 4 mil pessoas por dia. Todos os hospitais lotados em todos os lugares. Gente jovem morrendo. Morreu o Paulo Gustavo, lembra disso? Morreu gente famosa, o Paulo Gustavo, o humorista mais famoso do Brasil. Gente jovem, gente sem nenhum tipo de comorbidade morrendo. Aí todo mundo pensava, caramba, não importa a sua idade, se você pegar Covid e precisar de hospital, você não vai ter. E o problema não é nem morrer só. Morrer é o problemão, né? Mas a pessoa às vezes não morre, tem sequela, tem outras coisas. E o pior, a sequela é pior se você não consegue hospital. E tudo lotado. E o Bolsonaro não comprava vacina. E o Brasil era um dos últimos países, assim, do G20, país que tem dinheiro no mundo, na vacinação. E aí eu, inclusive, tive que ir pra Polônia para me vacinar. Que no Brasil não tinha. E aí, gente que é mais velha aqui, ó, minha mãe, por exemplo, se vacinou um mês depois de mim no Brasil. Eu na Polônia já tinha vacina pra gente da minha idade, da idade da minha esposa, que é 6, 7 anos mais nova, já tinha vacina pra idade dela. E não tinha pra minha mãe, que tem mais de 60 anos no Brasil ainda. Então você vê como era o Bolsonaro. E aí, esses ministros ficaram do lado do Bolsonaro. Então o Lula não vai dar nada pra eles. A não ser que, e aí tem sempre o a não ser que. A não ser que esse pessoal consiga uma maioria no Congresso. Aí o Lula vai ter que negociar com todo mundo. Por isso eu falo que é muito, muito, muito importante você eleger deputados e senadores de esquerda, pro Lula não precisar conversar com esses assassinos. Porque eles ajudaram o Bolsonaro a matar muita gente, ajudaram o Bolsonaro a atentar contra a democracia, tentavam colocar panos quentes enquanto o Bolsonaro cometia todo tipo de crime, e eles faziam isso porque estavam saqueando o Brasil, roubando como eles mesmos jamais imaginaram roubar na vida. Eu tenho certeza que nos melhores sonhos desse pessoal, eles jamais imaginaram meter a mão em tanto dinheiro público e roubar tanto o Brasil como eles roubaram nos últimos... Aí esse pessoal tá com o Bolsonaro o quê? Faz 2 anos? Nos últimos 2 anos. Então, eles agora estão mandando um recadinho pro Lula porque estão todos desesperados. E veja, tem a expectativa da vitória do Lula no primeiro turno por conta disso. O Lula está subindo. Então, alguns analistas de pesquisa dizem, olha, o Lula tem um problema, e eu concordo, que o Lula ele ganha entre os mais pobres, e é onde a abstenção é maior. É onde o custo para votar é maior. Tem gente que não tem dinheiro para pegar a condução para ir votar. Tem gente que não tem. Tem gente que até quer votar no Lula, mas sabe que domingo não vai dar. Porque às vezes o lugar de votação é longe, principalmente em cidades pequenas, em locais mais afastados, o local de votação é muito longe, é caro para ir, é custoso. E é onde o Lula tem uma vantagem muito grande sobre o Bolsonaro. Entre até 2 salários mínimos, o Lula está com 57% dos votos, ele subiu. Em votos válidos, a coisa tá pior pro Bolsonaro, que o Lula tem 52, tinha 51 uma semana atrás, tinha 50 2 semanas atrás, ele chegou a 52, caiu para 50 e agora voltou ao patamar de 52. O Bolsonaro tá estacionado, o Lula tirou o voto justo do Ciro, e na espontânea, veja, a eleição é espontânea. A eleição não tem ali alguém com uma lista de candidatos, você vota quem quiser. Na espontânea, o Lula tem 55,8% dos votos válidos. 55,8% é muita coisa, quase 56% dos votos válidos. É uma diferença muito acima da margem de erro da pesquisa. E num viés de ascensão, se o Lula tivesse 55, num viés de queda, como foi em 2010, 2014, em 98, em 2002, qualquer outra eleição, exceto a de 2018, num viés de queda, eu diria, olha, gente, a gente tem que intensificar muito a campanha agora. Obviamente tem que intensificar, mas sem oba-oba, porque com o viés de queda, a tendência é que nos últimos 2 dias a queda se intensifique. Mas o viés é de alta. E aí tem problemão pro Bolsonaro, é por isso que os ministros já estão ligando pro Lula. Saiu pesquisa FSB, Banco do Paulo Guedes na segunda-feira. O Lula também subiu 2 pontos, chegou a 48. Aí saiu pesquisa Quest. Lula também subiu. Aí saíram as pesquisas regionais do IPEC. O que acontece? O Lula subiu nos estados do Sudeste, que é onde mais importa, o Lula subiu. O pior para o Bolsonaro é o seguinte, os eleitores da Simone Tebet são, na sua maioria, eleitores que ganham entre 5 e 10 salários mínimos ou mais de 10 salários mínimos, que é onde o Lula perde do Bolsonaro, onde o Lula não consegue subir. E por que o Lula não consegue subir? E aí, isso ficou claro nas últimas pesquisas. O Lula estava subindo nesse eleitorado. Ele passou a cair quando a Simone Tebet começou a ganhar votos. Esse eleitor do Lula virou para Simone Tebet. Só que tem uma coisa. Enquanto o Lula continuava ganhando eleitores entre os mais pobres, ele perdia entre os mais ricos, porque ele perdia para Simone.
E aí tem uma coisa, desses eleitores, 20%, 28% dos eleitores da Simone, no Datafolha são 30%, admitem votar no Lula se tiver uma chance de resolver a eleição no primeiro turno. 28%, eu vou colocar 20%, põe para baixo a margem. 20% dos eleitores da Simone Tebet é 1%. 1% para quem tá para ganhar no primeiro turno. De eleitores acima de 5 salários mínimos, ou seja, onde a abstenção é muito menor, é muita coisa. E aí, 40% dos eleitores do Ciro, o Ciro tem o quê? 6 pontos na pesquisa, 40% dos eleitores do Ciro, daí 2,5 pontos quase, também podem virar para o Lula no último momento. Então o Lula tem uma expectativa de ganhar muitos votos na reta final. Agora lembre-se, de quinta para cá, o Janones falou o mesmo que eu falei, viu? De quinta para domingo, o bolsonarismo vai tirar sua carta na manga e vai tentar de tudo. Falou.